Então, vamos para um assunto meu aqui, então. Eu tenho pouca coisa, né? Mas vamos falar sobre essa maquininha de museu aí, né? Está exatamente no museu. Em 64, mais precisamente em 7 de abril de 1964, a IBM lança o Sistema 360. É uma família de mainframes, né, computadores de grande porte, compatíveis entre si, e que dá para ser usada para várias aplicações, tipos de clientes diferentes, aplicações, né? Nos anos anteriores, né, era muito comum aplicações aí de guerra, científicas, tal, para governos, né, mas a partir dos anos 60 começou a comercializar para empresas, né, sistemas de computação, e esse foi um dos primeiros aí de grande sucesso. Esse sistema foi lançado em 64 e ficou em produção por 14 anos, até 1978. Lógico que não foi o mesmo modelo, né, foram feitos upgrades, né, de modelo, mas esse que está na tela é o modelo, cadê? Modelo 20, que foi o primeiro deles, né? E está no museu, né? Até deixaram aberto uma parte frontal com um acrílico ou vidro ali para você ver internamente, né? Ele era fechado quando estava em operação, né? Bom, essa maquininha, né, foi uma aposta da IBM que custou para ser desenvolvida 5 bilhões de dólares. Nossa! E era 2 vezes o faturamento da época da IBM, né? Então, realmente foi um projeto que ou vai ou racha, né? Porque senão, imagina, 2 anos de faturamento da IBM para desenvolver esse tipo de computador, mas foi um sucesso, né? Quem foi responsável pela arquitetura desse sistema, a gente já falou sobre ele aqui, foi Gene Amdahl. Ele já faleceu, né? Ele viveu de 1922 a 2015, morreu com 92 anos, mas ele foi o arquiteto principal desse computador e acabou saindo da IBM depois e fundou uma empresa concorrente chamada Amdahl Corporation, né? E lançou computadores concorrentes aí durante vários anos. Ele fez computadores de grande porte e depois ele acabou saindo desse mercado, ele vendeu e essa empresa hoje, nessa unidade de negócio, é uma unidade de negócio, na verdade, da Fujitsu, desde 1997. Então, você tem hoje a Fujitsu fabricando computadores dentro dessa filosofia criada aí por Amdahl, né, nessa época. Bom, o sistema 360 foi o primeiro computador da IBM a utilizar 8 bits para codificação de caracteres. Isso permitiu usar de letras maiúsculas, minúsculas, símbolos, né, e caracteres acentuados, coisa que não existia. Antes era só as letronas maiúsculas lá e acabou, né? Usava menos bits. Aí esse daí usou um código de 8 bits e já dava para escrever tudo isso, né? Não tinha emoji ainda, né? Não tinha esses símbolozinhos tão grandes assim, mas com 8 bits você consegue aí uma combinação de 256 caracteres, né? Também foi o Principalmente porque primeiro. o americano não ia se preocupar com acento, né? Eles não têm palavras Pois com acento, né? mas o Xará tá lembrando que ele perde para qualquer celular hoje, com certeza. Qualquer celular hoje é muito mais rápido, né? E muito mais barato do que isso, para ver como é que a tecnologia avança, né? Bom, ele foi o primeiro a usar circuito integrado em larga escala, que na época a IBM chamou de Solid Logic Technology, ou SLT. Eram transistores e diodos montados em pequenas pastilhas de cerâmica. Então, precursores dos microprocessadores mais recentes, né? Bom, eu tenho a foto do modelo 20 aqui, a foto do modelo já 91 aqui, já é mais avançado, né? E esse, inclusive, era instalado no Goddard Space Flight Center. Então, ele já era colocado aí no centro espacial para ajudar nos cálculos todos aí espaciais da NASA, né? Mais uma fotinho aí para vocês verem os periféricos, né? Você tem aqui à esquerda uma unidade de disco rígido, que hoje a gente tem uma coisinha desse tamanho dentro do computador e que está sendo substituído por SSD, né, que nem tem partes móveis, mas o da esquerda era um disco rígido. Vocês estão vendo aqui dentro os discos, você consegue ver os discos, né? Eles giravam em alta velocidade, não podia pôr a mão com ele estava girando, senão você arrebentava a mão, né? Por isso tinha essa tampa. E isso tudo tinha uma capacidade, sabe de quanto? 7 megabytes. Eu ia falar uns 7,2. 60, nem isso. Não é, essa unidade não é. Depois foi evoluindo, claro, né? Mas nessa época, essa unidade, a 2311,
ela tinha capacidade de 7 megabytes na unidade. E à direita você tem unidades de fita magnética, né? Cada fita dependia muito do tamanho da fita, etc., da densidade de gravação, mas ela cabia cheinha aproximadamente 170 megabytes de informação, né? Inclusive, até próprio na faculdade, né, a gente chegou a aprender, calcular a capacidade de fita magnética, que ainda era usado nesses mainframes, a gente via quantos bytes cabia em cada polegada linear de fita. Então, a gente via lá qual o tamanho da base de dados que a gente precisava, via qual a densidade da fita e aí verificava quantos metros de fita ia precisar para gravar essa base, né? Então, para você ter uma ideia, essa era a unidade tinha 170 megabytes de capacidade. Agora, aquela primeira máquina lá que a gente viu, ela tinha, sabe quantas instruções por segundo ela conseguia fazer? Cálculos, né? 34.000 instruções por segundo. Nossa, mas é bastante. Para a época era bastante, né? Claro. Ela tinha uma memória de 64 KB e pesava 770 quilos. Eu não achei exatamente o consumo elétrico desse modelo, mas entre o modelo 20, que é o primeiro, e o 91, que é aquele que eu mostrei a foto mais avançado, né? O primeiro, né, o 20, ele consumia 2,5 quilowatts, 2.500 watts. Já o modelo 91, 125 quilowatts. Então não era pouco, né? Agora, para vocês verem como o negócio avançou, o Regis tá aí, o disco era maior que uma pizza. É realmente mais ou menos isso, né? Era uma mini pizza, né? Não digo que era maior que a pizza, mas era uma mini pizza. A Cris também tá aí, a Cris de Atibaia tá aí. Estamos transmitindo lá pro exterior. Oh, beleza. Amanhã eu vou estar International. lá. Eu vou viajar amanhã, ficar 5 dias, 6 dias lá em Atibaia mesmo. Aí, Opa, ó. estarei lá. Olha lá, O Cris. Regis falou que programou COBOL e usou Word. Eu também. Eu aprendi COBOL na faculdade e usei, na verdade, o WordStar antes de usar o Word, né? Mas você vê Muito que bem. interessante. Você tinha mostrado uma outra foto das fitas magnéticas ali, que é igual aquela do túnel do tempo, né? Era, Aí ficava... você vê, você está falando de 1964, a série O Túnel do Tempo é de 66. Em 2 anos os caras Então, evoluíram tanto que eles já estavam viajando no tempo. pois é, você vê, usando essas fitas ainda, armazenando, né? Você vê que coisa. Pois é, deixa eu ver aqui como é que é. Acho que no segundo episódio eles já fazem um foguete que vai rumo à Lua. Nossa, com esse computador, hein? Bom, a gente chegou na Lua com esses computadores, né? Justamente foram eles que você falou agora há pouco, né? Em 69, né? 60 Do 69, pouso na Lua né? 69. Então, usou esse tipo de computador, né? O computador, falei, ele ficou em atividade até quando? Até 1978. Então, era mais ou menos esse tipo de computador que era utilizado aqui. Não é embarcado, que não dava, né? Não levantava voo se levasse um computador desse. Cara, mas eu trabalhei em 88, 89 com mainframe e ainda tinha essa carinha assim, cara. Lá vem, ó, Identification Division, Procedure Division. Tem o Data Division, lembra? Meu Deus do céu. Faz tempo isso, hein? Se esquecesse um ponto no final da linha, já rejeitava a linha. Travava o programa, né? Lá e tá aí, ó. Eu trabalhei exatamente fazendo isso, cara. Eu ficava rodando os programas e corrigindo erro linha a linha. Aí Que bom, né? rodava, pum, erro na linha tal. Aí você ia lá e ficava tentativa e erro tentando ver se mudava um ponto, uma vírgula, se era um comando, até fazer o programa rodar. Uhum. Olha lá outro que fez a minha vida com programador COBOL. Nossa. Common Oriented Business Operating Language, uma coisa assim, né? Não lembro direito o que significava. Tem um colega meu que se formou comigo na faculdade que até hoje deve trabalhar com COBOL no banco. Porque o banco ainda usa COBOL, né? Os grandes bancos aqui ainda usam COBOL para as principais coisas, nas operações bancárias, ainda é o COBOL, né? E ainda é um problema hoje, porque achar gente para repor os programadores COBOL está morrendo tudo já, né? Já está tudo aposentando e não acha quem dá manutenção nesses COBOL aí.
Agora, por comparação, né, a gente no ano passado falou de computadores, supercomputadores, eu coloquei aqui para finalizar o assunto do sistema 360, em vez de colocar a série Z, Z16, que é o último mainframe aí da IBM, né, vou colocar o maior supercomputador existente hoje e vamos fazer uma comparaçãozinha, né. Como eu falei que esse sistema 360 ele pesava 700 quilos, memória de 64K, 34.000 instruções por segundo, consumo de alguns quilowatts. O mais rápido hoje em dia é esse cara aqui, ó. Esse está no primeiro lugar no top, né. Esse é o Frontier. O Frontier é um computador que tem mais de 8 milhões de núcleos de processamento, né, enquanto o computador que está à nossa frente é um Core 2, ou tem 4 cores, ou 8 cores, né, e mais uma plaquinha gráfica. Esse cara tem 8.699.000 núcleos de processamento. E a velocidade de processamento, a gente falou que o sistema 360 era 34.000 instruções por segundo. Esse sabe quantas são? Tem Quantas? alguma ideia, Keyson? Chuta um número aí. Quantas instruções por segundo um cara desse pode fazer? Ah, mais que tera, né? Mais que tera, um pouquinho mais que tera, né. Virgem Maria. Aproveitando depois 1000 vezes tera, alguém lembra o que que é 1000 vezes tera? É peta. Peta. E 1000 vezes peta é hexa. Esse cara faz 1,194 hexaflops. Nossa, 1 1 milhão vezes de 10 é vezes a 18 mais. Um milhão de vezes a mais do que o tera. do que o que você falou, né. É um Aham. quintilhão de contas, né, de instruções não, de contas mesmo, né, por segundo, né. Em a comparação não é exatamente a mesma, né, porque o outro eu fiz instruções por segundo e não contas por segundo, né, mas eu não tinha essa informação lá. E esse cara sabe quanto que ele consome? 22 megawatts de energia, né, 22,7 megawatts. Agora se você Isso só para dividir, processar ou com refrigeração e tudo, será? eu acho Deve, que tudo, né, porque a deve refrigeração ser é tudo, líquida né? inclusive, né, É. refrigeração líquida caindo dentro dele, deve ser tudo, imagino, né. Uhum. Agora se você dividir, né, as 34.000 instruções por segundo pelo consumo de 2,5 quilowatts, você vê 13 instruções a cada watt. E esse aqui faz 52 bilhões de contas a cada watt, ou seja, é quase 4 milhões de vezes mais eficiente em termos de que ele consegue processar a cada watt que ele consome, né. Então, tá aí, esse hoje é o top, mas já estão montando um outro, começou a ser entregue o próximo que vai ser inaugurado ano que vem, é chamado El Capitan, também nos Estados Unidos, também da HPE Cray, e que vai ser o dobro da potência desse aí. Potência não, né, vai ser o dobro da capacidade de processamento desse daí, vai chegar a 2 exaflops. Vamos aguardar. É isso aí. Eu tô no chat aqui, cara. Eu tô vendo, você tá aí trocando vários chats com a galera aí, né. Tô vendo se eu consigo um almoço de graça aqui. Opa, tudo bem. Eu tô aguardando as dicas de passeio lá de Atibaia, né, do seu conhecido aí de É, Atibaia a aí, já bota Cris, na Cris e Rodrigo. Ó, eu dou uma dica que é fatal, cara. A Pedra Grande você não pode deixar de ir, cara. A Pedra Grande é muito Pedra legal. Grande? A Pedra Grande é muito legal. Sobe lá, é onde o pessoal salta de asa delta, mas para você ver o visual, curtir um pôr do sol ali em cima, é muito legal. Uma vez eu subi com uma galera que toca e a gente, cara, impressionante, é a céu aberto, mas tem uma acústica muito legal. Você toca de um lado da pedra, as pessoas escutam como se estivesse num fone de ouvido do outro lado da pedra. É Ah, muito bacana. legal. É É, muito bonito o Pedra lugar. Grande, legal, vamos lá. Big Rock, parece nome de lugar lá dos Flintstones, né, Big Rock, vou lá pra Big Rock. Let's rock. É, tudo volta ao rock and roll, né, tem jeito. Tudo remonta ao rock and roll.